Bom, pessoal, precisamos da tela de login, que é a tela que vai mostrar as informações do usuário que se conectou no nosso aplicativo, né? Então, nessa tela que nós vamos preparar para coletar e apresentar essas informações, que podem ser o nome do usuário, por exemplo, um olá. Também podemos apresentar a imagem da conta do usuário Google e podemos apresentar também o e-mail, né? Eu vou colocar todas essas opções aqui só para vocês verem como que nós podemos fazer isso. Mas essa tela vocês vão configurar de acordo com a criatividade de vocês, com a necessidade do que vocês estão querendo fazer, né? Então, essa tela aqui que eu criei, né, aqui em adicionar tela, vocês podem criar quantas telas vocês quiserem. Eu chamei de tela de usuário porque vai mostrar as informações do usuário. Aqui está escrito assim tudo colado porque é o nome do componente tela, mas nós podemos alterar isso aqui no título. Olha, posso botar o espaço, posso colocar o D, posso colocar o acento para ficar escrito direitinho. Fica melhor apresentável. E esse fundo aqui é uma imagem, o mesmo fundo que o Guilherme tinha colocado na apresentação, né, na tela de abertura, né? Então eu só modifiquei aqui no componente tela de usuário a imagem de fundo. Aqui, ó, plano de fundo. Aquela setinha aqui, vocês conseguem colocar a imagem que vocês quiserem ou podem aplicar uma cor ou deixar branco se for o caso. Então, para esses elementos, né, nome, identificação, tudo aparecer, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um espaço aqui, porque eu não quero que essas informações fiquem coladas nessa faixa com o título da tela. Então, eu coloquei aqui um componente que está em Layout, General, e nós temos aqui o componente espaço, arrastei aqui para dentro da nossa tela e configurei esse espaço com uma altura de 40 pixels. Abaixo desse espaço eu vou acrescentar um Card View, né? O Card View também fica aqui em Layout, General, e ele é como se fosse uma organização, porém nós conseguimos acrescentar uma cor, talvez até uma imagem, nunca testei. Mas o fato é que essa faixa que contém as informações, elas vão ficar com uma cor diferente do fundo para fazer essas informações ficarem de uma forma melhor visível, né? Esse Card View eu vou configurar para que ele ocupe a tela toda, né? Então a largura eu vou clicar aqui em preencher principal e dentro dele eu vou acrescentar uma organização horizontal para conseguir colocar todos os elementos um do lado do outro. A organização horizontal, nós também precisamos configurar a largura dela para preencher toda a tela. Só assim que a gente consegue colocar um elemento ao lado do outro. Vou configurar também o alinhamento vertical, né? Eu não quero que as informações fiquem coladas no topo, quero que fique centralizado, fica mais bonito. Então, no alinhamento vertical, vamos centralizar. E agora nós vamos colocar as legendas aqui em interface do usuário, pois com essas legendas nós conseguimos acrescentar textos na nossa tela do aplicativo. Bom, nessa primeira legenda eu quero escrever algo simpático, então vou tirar aqui esse texto e vou acrescentar um olá. Também vou aumentar o tamanho da letra, né, porque 14 é muito pequeno. O ideal seria 20, fica num tamanho bom. Ao lado desse olá, eu vou colocar um espaço, né, porque eu não quero que o nome do usuário fique colado nesse texto. Então, toda essa parte de organização do Codular precisa ser feita através dessas ferramentas aqui do layout. Tá? Ele não ajusta de outra forma. Então, vocês vão investir um tempo aprendendo a usar esses componentes. Eu vou colocar um espaço aqui do lado de olá. Vou configurar o tamanho desse espaço para uma largura de 30 pixels. Não sei se vai ficar bom, tá? A gente só consegue ter uma noção geral
quando usa o Companion para conseguir visualizar o comportamento desses componentes no celular. Vou pegar outra legenda agora aqui, interface de usuário, legenda, vou colocar ao lado desse espaço. E aqui nesse texto para a legenda 2, eu vou escrever usuário, mas na verdade esse componente aí, essa legenda, ela vai receber o nome da pessoa que se conectar no nosso aplicativo. Não vamos esquecer de alterar também o tamanho da fonte para ficar padronizado. E vocês podem posteriormente mudar a fonte, mudar a cor da fonte e deixar da forma que vocês desejarem. Às vezes o Codular apresenta um erro quando a gente vai mudar a cor, né, tanto da letra quanto dos card view, das organizações, do fundo, e não tem o que fazer, tá? É um erro interno deles, é do site deles, a gente deixa dessa cor mesmo por enquanto, e quando o sistema normalizar, a gente consegue alterar a cor nesse quadrinho aqui, cor do texto. Nós poderemos colocar também a imagem do usuário e o e-mail, né? Fica bem bonitinho colocar o e-mail embaixo da foto do usuário. Então, quando vocês quiserem colocar um elemento em cima do outro, vocês precisam usar uma organização vertical, tá? A organização horizontal, ela força os componentes a estarem um ao lado do outro, né? De forma horizontal. Então, se vocês quiserem colocar um componente um em cima do outro, vocês precisam colocar ali dentro dessa organização horizontal uma organização vertical. Layout General, organização vertical. Vou arrastar aqui para o lado do usuário. Eu esqueci de colocar o espaço aqui depois do usuário, né? Se a gente não coloca o espaço, vai ficar tudo grudado e fica feio. Então, vou acrescentar o espaço aqui. Vou configurar esse espaço para uma largura igual ao do anterior, que eu botei 30 pixels. E aqui dentro desse quadradinho maior, que está a organização vertical, que eu também posso definir se eu quero centralizado ou não. Vamos botar aqui centralizado, que é mais bonito. Então, aqui dentro que eu vou acrescentar a imagem, interface de usuário, imagem, e vou acrescentar outra legenda embaixo da imagem, onde nós vamos colocar o e-mail. O Codular, ele marca de azulzinho o local onde nós estamos colocando os componentes. Mesmo assim, não é uma tarefa muito fácil. Então, vamos continuar tentando. A legenda ainda não está dentro da organização vertical. Vamos ver se agora está. Isso, agora ficou. Nesse texto para a legenda 3, vamos pegar o e-mail. O e-mail eu vou deixar uma fonte um pouco menorzinha para caber na tela. Se a gente clicar na organização horizontal e centralizar esse alinhamento, também vai ficar uma forma mais agradável. Essa imagem aqui, gente, ela vai apresentar a imagem do usuário, mas se a gente não colocar nenhuma imagem enquanto não há um usuário logado, não vai aparecer nada, vai ficar um vazio. Então, nós podemos baixar lá do Google Imagens alguma foto de um usuário anônimo, né, aquele bonequinho,
e acrescentar aqui. Eu já baixei uma, né? Não se esqueçam do nome e da extensão JPG para dar certo. Vocês podem fazer essas alterações no Paint. E eu tenho aqui, olha, esse bonequinho de usuário que eu vou carregar no site Coduar. Já foi carregado, podemos fechar essa janela. E aqui na imagem, onde está escrito nenhum, nós vamos selecionar o bonequinho que eu salvei com o nome de usuário. Essa foto não precisa ser grande, né? Então nós vamos definir a imagem com uma altura, vamos escolher 30 pixels, 30 por 30. Não sei se vai ficar bom, né? A gente só sabe se vai ficar bom quando a gente faz o teste no Companion, né? O Codular é apenas o ambiente de desenvolvimento. Então, apesar dele mostrar pra gente como está ficando, né, aproximadamente a tela do aplicativo, não é o comportamento real desses componentes, tá? Vocês só conseguem observar como está ficando no celular se a gente usar o aplicativo Companion no celular. Vamos fazer o teste. Como vocês podem ver, a tela ficou dessa forma. Olá, usuário, onde vai entrar o nome da pessoa, o e-mail e a foto do usuário. E claro que depois vocês podem reorganizar esse layout, né, modificando o tamanho dos espaços, o tamanho da letra, cor, né, acrescentando outras informações. Essa tela, por exemplo, pode conter, né, as funcionalidades desse aplicativo, no nosso caso do game, onde vão acessar o quiz, onde vão acessar as outras, né, ideias que os alunos estão tendo ao longo do trabalho. Enfim, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.